Fala, turma! Vamos começar mais um TNCast aqui da Escola 29 de Novembro. E aí, galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Matheus, professor de Educação Física, e hoje nós estamos com a nossa convidada, a psicóloga Poliana Romênia. Boa tarde, Poliana. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradecer o convite de estar aqui falando um pouquinho dessa questão da profissão, o consultório em si, várias outras questões mais pertinentes aqui com vocês. Isso aí. Muito obrigado pelo convite, psicóloga. Porque, a gente tem um costume de chamar todo mundo de professor, né? Tipo, na escola, se é uma escola grande, você às vezes não sabe o nome de todos os professores. Mas você falou professor, é genérico. É o professor, pronto, você já entende que é o teu nome. Às vezes você começa do início do ano até o final do ano, você não sabe o nome real dele, mas você sabe que é professor, então você chama ele de professor. Como que é o nome daquele cara ali? É o professor. E assim, galera, nós vamos mais uma vez ressaltar, estamos nas rodadas de profissões. Tá? Exatamente. A gente já falou com uma digital influencer, hoje nós vamos falar com uma psicóloga e vamos trazer outros profissionais, porque é super pertinente falar de profissões na escola, com o pessoal do ensino médio, que é exclusivamente ensino médio, a galera que está em dúvida em que profissão seguir, né, em dúvida em relação a algumas profissões. Poliana, eu queria começar com uma pergunta assim, antes, todo mundo geralmente começa perguntando sobre a profissão em si, como você chegou até essa profissão, né, ao que motivou e tudo mais, mas eu queria perguntar a Poliana na vida escolar, já que o podcast é de escola. Quem era você na escola? Cara, você entrou num assunto bem bacana e pertinente que vai me levar ao resultado do porquê estou aqui hoje também. Na fase mais primordial do meu ensino, que foi o ensino fundamental, eu tive várias transições na minha família. E aí existiu o rompimento da relação dos meus pais. E eu passei a ser uma pessoa totalmente diferente, retraída. Eu passei a ter dificuldades no meu meio escolar, que isso refletiu lá na frente, né? Em especial, aquele ano que os meus pais estavam se separando, eu não queria participar de nada que estava acontecendo ali na sala. Então, assim, eu deixei de produzir, consequentemente, minha professora deixou de me avaliar, porque eu não tinha o que mostrar. Eu fui reprovada na quinta, sexto ano, algo por ali. E isso refletiu muito na minha vida e eu sempre penso nesse aspecto, como que foi difícil essa passagem na minha vida, como que foi complicado esse amparo que eu não tive, sabe? Porque é natural que os pais estejam numa situação muito conflituosa, mas os filhos também estão naquela relação. E assim, eu e os meus irmãos ficaram numa situação bem dividida, né? E esse olhar da escola foi complicado porque eu só tive a negativa. Então isso refletiu de maneira muito ruim. Mas com o tempo eu pude absorver isso, pude compreender e enfim, essa questão. Se eu tivesse um acompanhamento psicológico, o quanto que isso teria resultado positivamente na minha vida. Que legal. E geralmente reverbera, né? Sim, sim. Mas na minha fase do ensino médio, eu sempre fui uma aluna muito boa, assim, disciplinada, organizada, muito metódica com as coisas. Sempre tentei ali, nunca foi excepcional, mas ali um mediano pra cima, assim. Você era aluna da frente, do meio ou do fundão? Do meio. Do meio, gente. Gente, a galera do fundão também vence, tá? Ó, o fundão. Você era do fundão? Eu era do meio pro fundão. Ninguém nunca fala que era do fundão, né? Às vezes é pro fundão. Não chama os professores de aula pra nós. Pra falar. Mas você estudou aqui em Tangará? Não, na verdade, eu cresci ali entre Mato Grosso do Sul e no estado de São Paulo, porque a minha família é muito dividida naquela região. Eu só vim pra Tangará depois que eu me casei, né? No caso, eu estava namorando com meu esposo e me casei e vim pra Tangará. E faz muito tempo isso, né? Entre namoro e casamento, já tem 18 anos isso. E eu terminei o ensino médio de uma forma muito tranquila e foi muito bom, na verdade. Nunca tive problemas em si nessa minha fase final. Até mesmo de escolha, que é porque eu estou aqui, né? Da escolha da profissão. Eu sempre soube que psicologia era a área que eu queria seguir. Mas na época não tinha como fazer psicologia, até mesmo porque não tinha aqui. E não tinha como conciliar nada, ir embora e tudo mais. O que eu fiz? Eu acionei meu plano B, que era biologia, que eu sempre gostei bastante também. Então eu fui cursar biologia na Unemate. Curso da integral hora. na época. Tem uns 10 anos já, isso que eu formei. Poliana, você chegou aqui, a gente estava batendo um papozinho antes, você falou muito assim, a gente está até conversando com a Raíssa também sobre isso. Mas as profissões do futuro.
a profissão dela, embora não seja tão regulamentada, a digital influencer, é do futuro, mas não tanto do futuro, porque já faz um tempinho que o pessoal está profissionalizando essa área de digital influencer, de questão de marketing digital e essas coisas. E a sua também, você falou, minha profissão, muitos falam que é do futuro, mas não, é a do presente, Com né? certeza. Está presente, ainda mais depois de uma pandemia, presente muito no dia a dia, né? Com certeza. Já existia um olhar muito grande em relação a essa questão do acompanhamento, saúde mental. Nós ouvimos falar sim, porém não tanto quanto agora. Então, assim, já era esperado essa busca, essa questão da informação, levar as pessoas, só que após a pandemia trouxe vários outros tipos de situações e quadros que as pessoas não esperavam. Então, as pessoas hoje são uma antes da pandemia e outras, né? Sim, são pessoas distintas. Por quê? Porque o impacto na nossa vida foi muito grande. Então, não tem como dizer que não é a profissão do futuro. A busca, por si só, já aumentou bastante. E a questão da informação, cada vez mais as pessoas estão tentando conciliar, se informar mais a respeito daqueles quadros clínicos. Mas meu filho está dessa forma. Será que eu deveria procurar um psicólogo? Antes, não. Meu filho está um pouquinho estranho, está com comportamentos diferentes. Vai passar, sabe? Então, assim, tem uma lanterninha que foi acendida porque realmente tem essa demanda existente por essa questão de mudança. Nós, adultos, fomos afetados? Claro que fomos, mas não mais do que as crianças. Porque, igual eu estava comentando, somos pessoas, né, seres humanos sociáveis. E fomos privados da nossa socialização, até mesmo no meio da família. Não podíamos estar em contato com pessoas da família. Então, assim, como externalizar essas questões, emoções, aflições? Não tinha como. Então, isso foi reprimido. De uma tal forma que nós já tivemos muitos problemas e vamos continuar tendo. Porque Criança não tinha voz, né? Não, de forma alguma. Então, assim, mudou muito esse olhar, foi muito bom desse quesito. E nós vamos ter outros quadros, né? Estuda-se e fala muito dessa questão da ciência, de novos transtornos surgirem. Mas estão em estudos, claro que vai demorar bastante tempo para isso ter o fechamento, porque é uma análise. Sim, eu tinha, não sei se era um preconceito, assim, mas eu tinha um tanto quanto receio em procurar um psicólogo. Eu fui umas 2 vezes já, porque eu não queria me sentir fraco, né? Pô, eu não sou um cara fraco mentalmente. Eu tinha essa ignorância em mim. E eu ficava resistindo. E achei da hora, né? Eu fui uns 4 meses, assim, foi muito bom. Sim, com certeza. O que acontece? Não somente você, mas grande parte das pessoas, elas acham que ir ao psicólogo é algo ruim, né? Pedir ajuda é algo ruim. Na verdade, ir ao psicólogo, buscar um acompanhamento psicológico é um amor consigo mesmo. Você está expondo a sua vulnerabilidade, dizendo, reconhecendo que eu cheguei até aqui. Daqui para frente eu preciso de um profissional. Porque isso passa a afetar significativamente outras áreas da sua vida. Sim. Se você está com um problema conjugal, você vai tentar buscar essa ajuda. Mas antes mesmo de você buscar essa ajuda, que é o ponto ruim, as pessoas não vão em busca no início. Elas vão quando as situações estão insustentáveis. E aí já passou a afetar significativamente outras áreas da vida, o seu trabalho, a sua relação com o seu filho, porque reflete da questão vindo da mãe. Então, assim, são várias questões que precisam ser analisadas e levadas em consideração. Então, quando você vai para a terapia, que você tem esse olhar que eu não preciso, você sai de lá com essa nova visão, é porque realmente teve benefício na sua vida. Se você busca um profissional qualificado, que vai realmente te conduzir da forma adequada, sim. A gente tinha que encarar como ir ao dentista, né? Sim. Tipo, você precisa, né? Tem coisas que você não vai conseguir acessar, você precisa de orientação, de um canal, de uma restauração. E a mente da gente também passa por isso, né? Sim. E eu brinco muito que antes as pessoas tinham vergonha. Nossa, vou no psicólogo, vou na terapia, como assim, né? Tipo, com vergonha de expor. E o que as pessoas iam achar, o que as pessoas iam falar. E agora não. As pessoas fazem questão de dizer que elas estão indo para terapia, estão investindo em si mesmas e que tem esse momento para ela. Olha, não me liga, tô entrando na terapia, desliga o telefone, porque é um momento para ela. É para ela reestruturar e ressignificar pensamentos e comportamentos que não são adequados para a realidade dela. Interessante. Juliana, eu ouço muito podcast, eu estava ouvindo o podcast Dias dos Sócios, que é um podcast do Bruno Perini e tudo mais, você conhece, né? E aí tava tendo uma entrevista lá com o pessoal da área da saúde mental, teve um psiquiatra, psicólogo, meio popular na internet, né? Sim, a Fernanda Landeiro. Eu não lembro o nome certinho. Aí eles falaram sobre essa questão assim,
desse autodiagnóstico das pessoas, que hoje em dia, por exemplo, tem a fulano de tal que está ali meio tristezinha, teve alguma coisa que deixou ela triste, eu tô com depressão, ela se autodiagnostica, autoavalia, né? Vamos falar mais fácil. E aí tem um fulano com outra pessoa que está com a dificuldade em aprender alguma coisa, eu tô com déficit de atenção. Isso é uma coisa que acontece muito, né? A pessoa às vezes não procura um profissional e já se autoavalia ali e já dá um Acontece feedback. muito, porque o excesso de informação confunde muitas pessoas, porque você também tem que saber quais são as informações que precisam ser acessadas e quais delas podem ser validadas. Tem informação que ela não passa de uma informação que não tem embasamento, não tem uma origem concreta. Então por que eu vou sair propagando isso? Não tem o porquê. Sim. Todo mundo tem transtorno? Não, uma pequena parcela tem transtorno ou uma tendência a desenvolver ela. Que a gente trabalha da seguinte questão. Tem pessoas que têm uma predisposição por questões genéticas, né? Convivências e tudo mais, porque nós absorvemos grandes comportamentos dos nossos pais e das pessoas que convivem conosco ao longo da infância. E questões de traços, da personalidade e tudo mais, isso vai ser considerado para você fazer o fechamento diagnóstico ou não. Então, assim, nós trabalhamos dentro de um espectro, por exemplo, um feixe de luz. Pode ser que a pessoa esteja mais para cá ou mais para lá. E isso vai enquadrar ela dentro de um transtorno, sim ou não, ou mediano, se precisa ser avaliado de uma forma diferente, se precisa do uso de medicação. Então, isso que vai servir para estar mensurando, além dos testes psicológicos, do acompanhamento por si só, né? Porque hoje nós temos muitas ferramentas que trazem informações que não são observáveis. Porque muitos pacientes, eles chegam no consultório tentando burlar, de certa forma, a sua visão sobre ele. Então, se você perceber que existe essa Negro necessidade, psicopata. você aplica o teste. Entendi. E aí o teste revela muito da personalidade do paciente também. Eu gosto bastante de vários deles e eu acho que só tem a agregar no fechamento em si, né? Do acompanhamento em especial. É que tem coisa que você percebe em você, só que tem coisa que você não consegue observar. Sim, com certeza. Igual o Matheus falou, né? Todo mundo tem ansiedade. Tem pessoas que você vai perceber que tem ansiedade, uma ansiedade maior. Mas todos nós temos. A ansiedade faz parte. O que muda? Se ela está desproporcional, ela te limita a fazer as coisas? Precisa investigar. Precisa ver o porquê que você está com um nível de ansiedade tão grande. Ela te deixa improdutivo? Né? Você deixa de socializar, você deixa de fazer alguma coisa que você quer muito porque você fica bloqueado pela sua ansiedade. Então é algo que te traz prejuízo significativo. Então você precisa buscar uma ajuda. Vamos falar agora um pouquinho sobre sua trajetória profissional. Você falou que seu desejo sempre foi a área da psicologia. Minha paixão sempre né? foi psicologia. Mas aí você começou um pouco na biologia, pelo fato de não ter aqui o curso e tudo mais. Então como começou? Como que você... Na hora que surgiu a primeira oportunidade, você já foi, já... O start, assim, tipo, é isso. Na verdade, como eu falei, essa questão da minha infância, que eu acredito que se eu tivesse um acompanhamento muito mais certeiro ali, um olhar diferente dos meus pais, teria me ajudado muito nesse percorrer. E numa fase da minha adolescência também, que eu precisei de um acompanhamento devido a questões de relacionamentos ali em si, com a minha mãe, a convivência era muito conflituosa, né? Os filhos ficam muito divididos entre pai e mãe, a convivência deles não era muito boa. Então, eu passei a frequentar as sessões, fazer acompanhamento da terapia. E eu percebi que alguma coisa de errado tinha, porque eu não progredia. Olha, eu mesma já sabia. E eu recebi alta. Eu recebi alta da terapia, mas eu não sentia que eu tinha melhorado, sabe? Sim. E aí eu passei a admirar a profissão, passei por si só buscar, pesquisar. E ali eu entendi que a psicologia era pra mim. Só que aí, já tenho quase 10 anos de formada da minha primeira profissão, né, que sou bióloga também, pós-graduada nas duas áreas. Eu falei, e agora? Não posso ficar parada sem fazer um curso superior. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ir atrás de ensino, porque se você para de estudar, isso já te desmotiva por si só. Então você tem que estar em busca de se aprimorar e fazer alguma coisa que você goste. Então minha segunda opção foi biologia. Fui, fiz o curso sofrido, integral, nome mate. E o tempo passou. E a promessa de vir em psicologia já existia, mas para você ver, só agora. Então, assim, eu sou da primeira turma da Unic, né, de formação, e quando veio, eu não pensei duas vezes. Porque, assim, foi perdido tudo que eu fiz até então? Não. Isso me deu experiência, eu fiz aproveitamento de matéria, eu mudei muitas questões que precisam, eu não sofri tanto nessa segunda faculdade, eu já sabia... Já tinha passado pela experiência, né? Eu sabia por onde caminhar.
Então, isso me trouxe uma validação muito grande e uma garra muito grande para concretizar esse sonho. A gente chega muito cru na universidade, né? Apanha. Apanha muito. Nossa. Tanto é assim, uma coisa que... Um curso integral, né? Meu Deus. Apanhei, fiquei bem judiada no final. Inclusive, queria até comentar com vocês que hoje eu tenho o privilégio de participar de um projeto da Unemate, da Rosana, lá da Barra, que nós atendemos gratuitamente alguns acadêmicos da Unemate que buscam esse acompanhamento. Super necessário, né? Muito! Porque o universitário tem como pagar um terapeuta? Não. Não tem como, mas ele precisa, Não é ele como grita. pagar nem o Uber para ir no terapeuta. Ele grita. Então, hoje eu consigo desenvolver esses projetos, participar desses projetos, abraçar, porque eu entendo que é sofrida a vida do acadêmico. Precisa. Demais. Ele sofre muitas questões que até então não era esperado. Então, assim, oferecer isso é um diferencial. Uhum. E se tivesse um psicólogo na faculdade, não ia conseguir a demanda, sabe? Eu acho que devia ter um na escola também. Escola. A secretaria contrata. Existe, mas, né? Não tem como atender, né? Todo mundo. Mas se tivesse um em cada escola, ixi, Maria, já... A secretaria tem um, mas é para a secretaria inteira, né? Eu acredito. Não tem como Aí não- fazer um atendimento... Não. tem. Um em cada escola seria importante. Na verdade, o psicólogo escolar, ele dá um atendimento ali meio que imediato. Você não faz a terapia por si só com ele, ele dá um direcionamento, né? Sim. E aí, muitos pais não conseguem acompanhar e tudo mais. Então, assim, esse projeto, que tem vários outros psicólogos, não somente eu, claro, bacanas, maravilhosos, que dão continuidade, conseguem atender esses acadêmicos de forma online, muito remota, para que eles realmente tenham um pouco de qualidade, né, nesse final, conseguir organizar seus pensamentos e direcionar de uma forma que seja satisfatório e que ele realmente consiga prosperar. Né? Porque acontece muito até de acadêmicos, na reta final da faculdade, pensar em desistir por conflitos pessoais. Sim. Isso é muito sério. Frustração, né? No Sim. sentido, isso aqui não é pra mim, né? Eu não dou conta mesmo. Não se encontrar mais com uma coisa muito mais pontual, que não tem nada a ver com aquilo ali, mas reflete. Né? Total. E assim, uma pergunta. O fato dessa galera mais jovem não conseguir lidar com essas ansiedades, com tudo isso, o que seria... Qual seria o motivo? Será que... Bom... a vasta informação que eles têm, já tinha esses problemas antes, só que eles não falavam e não externavam. Porque eu já ouvi pessoas falarem que essa geração é muito fraca, né? Tipo, uma geração mais mimimi. O pessoal usa esse discurso, essa narrativa que eu não concordo. Que acaba gravando muito mais. Acaba ficar de mimimi. Isso, então usa essa narrativa que eu não concordo, que acaba a pessoa se retraindo. Mas o que leva essa explosão de crise de ansiedade e a galera não conseguir lidar com essas coisas? Cara, ótima essa pergunta. Por quê? Isso aqui nós poderíamos passar o resto da tarde e a noite. Enquanto tu vai respondendo, eu só vou ver se eu consigo aumentar um pouquinho o microfone. Tá Porque bom. hoje, pessoal... O que acontece? Hoje nós tivemos um pequeno desfalque da Cauane e da Maria, porque elas realmente não conseguiram vir, tá? Mas na próxima elas vão estar aqui com vocês. Então, achei ótima essa pergunta sua, pela seguinte visão, né? Não fomos educados emocionalmente. Não fomos. Nós temos uma geração, nossos pais, nossos avós, dessa questão de reprimir as emoções, que foi muito daquela questão que a gente estava conversando antes de começar a gravar. Existiam situações muito pontuais nas nossas vidas que não era externalizada, não podia ser comentada, não podia falar com os pais, com ninguém próximo. Então, você vivia elas e você que se resolvia com aquela emoção. Então, assim, o olhar que a gente tem hoje é diferente. Quando você acumula, por exemplo, muitas emoções ao longo da vida, uma hora ou outra aquilo ali vai ter que aparecer. Uma hora explode. É como se fosse uma mala, você coloca muitas emoções ali dentro, né? Como se fossem roupas, digamos. Muitas roupas ali. Eu consigo colocar em uma mala tudo que eu tenho? Não. Jamais. Então, as emoções são isso. Ao longo do tempo, se você não reestrutura aquela forma cognitiva de pensar, de agir e lidar com a emoção, você vai ter uma frustração muito grande. Então, você vai ter uma bagagem emocional muito grande e aquilo ali vai externalizar de alguma forma. Você vai extravasar. Então, assim, a questão da ansiedade é muito importante porque tem uma consequência em relação a isso, dessa questão de você não saber lidar com as emoções, você não conseguir demonstrar. Pessoas que não sabem conversar, um diálogo tranquilo, as pessoas não têm esse tato. Uso de telas em excesso, essa geração está o tempo todo expostas, porque, querendo ou não, nós somos muito tecnológicos. O que nós estamos fazendo aqui?
né? Muito. Estamos Muito gravando mesmo. para levar informação de uma forma ou outra a essas pessoas Sim. que não estão aqui. Isso é muito importante? Claro que é. Mas o excesso do tempo que essas crianças, e até mesmo nós, passamos, acaba causando muitos danos. Por exemplo, quando nós éramos crianças, né, que nós não somos tão jovens assim, o que nós fazíamos quando estávamos entediados? Ia Porque brincar, tinha o tédio, existia o tédio. Nós íamos brincar no quintal, nós íamos chamar roubar manga, tocar campainha e sair correndo. Não tomar estou banho na incentivando. chuva, correr. Havia-se uma segurança Jogar bola na também rua. nessa questão de expor, né? Estar brincando. Mas também nós tínhamos o privilégio de estar entediados. Por que eu falo privilégio? Porque nós tínhamos a capacidade de criação. Nós desenvolvíamos habilidades. Nós éramos obrigados a socializar. E isso é muito bom. Sim. Porque você desenvolve outras habilidades, capacidade, questão de cognição, reestruturar pensamento, articular. Hoje não mais. Por quê? Porque uma criança, se ela está entediada, o que ela faz? Ela está assistindo um desenho lá, específico. Ela está entediada, ela não quer mais aquele desenho. O que ela vai fazer? Ela vai buscar outro. Outra coisa mais interessante, ela vai rolar ali, ó, no celular e vai escolher o plano B, o C, o que ela quiser. Entendeu? Porque realmente é muito mais fácil a criança estar em casa, por perto, ó, sob os olhos dos pais, só que você não sabe o que seu filho está fazendo. Ele está sendo saciado emocionalmente por aquilo que ele está buscando, ele vai ficar assistindo ali toda a vida. Você vai falar com ele não vai olhar nos seus olhos, ele não vai dialogar com você hora nenhuma, ele vai querer que você fale, cala a boca e saia na frente dele. Tem mais essa. Então, assim, perde essa questão do tato, da cognição. E cada vez mais eles não estão falando com os seus pais sobre as emoções. Os pais não sabem o que está acontecendo, seja no ambiente da casa, seja no ambiente escolar. E também não tem essa questão de ser agradável essa conversa. Porque não há um interesse. Quando há o interesse, é genuíno. Entendeu? Então, assim, existem várias vertentes para essa questão que permeiam esse excesso de telas, esse excesso de informações por si só. O tempo todo a gente está conversando com alguém, está trabalhando, sempre está conectado. Então, esse excesso não faz bem. Pelo contrário, você tem que podar e dosar um pouquinho do que você está consumindo. Então, tipo, a socialização pode ajudar os adolescentes a lidar com as emoções, porque ela vai se frustrar, no caso. Sim. Ela vai lidar com a pessoa que discorda dela e Sim. ela tem que resolver o conflito. Isso é natural. É natural, mas a frustração, o ideal é que ela ocorra, esse reajuste da própria criança ainda na fase infantil, no desenvolvimento dela. Por quê? Porque quando ela se frustra, ela vai compreender. Olha, minha mãe não deixou eu brincar com tal brinquedo. Olha, minha mãe quer que eu divida o brinquedo com outra criança. Ela vai entender que ela ficou chateada, mas é alguma coisa muito necessária, porque ela vai ter benefícios de poder brincar com outra criança. Uma criança que não divide brinquedos, que não tem essa questão do privilégio de se frustrar, ela cresce um adulto muito autoritário. Ele quer que só a opinião dele prevaleça. Tem uma dificuldade de se relacionar no trabalho, em casa. Então, assim, é um privilégio você se frustrar. Você precisa da frustração para você ter uma questão de saúde mental, inclusive. Né? Porque é o conjunto. Entendi. E se não vir de forma equilibrada, ela pode se retrair também, Com né? certeza, com certeza. Então, assim, precisa estar avaliando, prestando um pouquinho mais atenção nessa criança, como que está sendo, se ela está conversando exageradamente sobre algum assunto, se ela não está conversando sobre nada, porque, assim, os extremos não são bons. Né? Nada em excesso, e nem muito, nem pouco é bom. Então, você precisa ter um equilíbrio sempre, como tudo na vida. Cara, eu era uma criança, assim, muito pensativa. Eu lembro de... Não era muito normal, não, cara. Eu também sempre fui muito pensativa. Nossa, eu pensava assim tanto. Eu ficava pensando, por que eu existo? Esses rolês assim. Se questionar essas coisas, né? Eu ficava que até questionando. então não era de criança, tem um pensamento diferente. Sim, sim. Né? E eu lembro assim de explosões também, de frustrações que eu passei, que depois eu fico pensando, cara, como que pode, né? A criança ficar irritada com a situação. Uma vez, na creche, isso eu deveria ter uns 4, 5 anos. Eu ia dançar na quadrilha. Aí ia dançar com uma menina lá, né, e tal, e nós ensaiamos. Aí o horário era tipo 7 horas da noite, às 19 horas. E quando foi 4 horas da tarde, às 16 horas, eu já queria ir. E minha avó, eu fui criado pelos meus avós, não tá na hora. Cara, eu coloquei na cabeça que tinha que ir, que eu ia perder o horário, que ia perder a festinha, e que eu não ia dançar com a menina. E eu fiquei irritado. Criou muito ansiedade para aquela situação. Nossa, Deus, que você queria aquela situação. realizar. E eu fiquei irritado.
surtado. Aí eu lembro, olha o que eu fiz, cara. Eu com 4 ou 5 anos. Tinha uma imagem, assim, de Jesus na parede da sala, criando. Não era uma criança normal. E eu comecei a falar que a culpa era de Deus, porque se ele quisesse, ele fazia a minha avó mudar a situação e me levar. Se você fosse de verdade, eu comecei a julgar Deus, assim, e colocar o dedo nele, fiquei estressado. Cara, eu criança, velho. Sim, um pensamento muito diferente, muito né? louco, né? Sim, é muito engraçado isso, porque essa questão que você fala da frustração, porque você ficou muito chateado, né? Hoje, infelizmente, eu tenho pacientes no consultório que, devido a um quadro de reação propriamente dele, e dessa questão de históricos, de estar o tempo todo a mãe sendo chamada, de causar conflitos na sala, ele tem trauma do ambiente escolar. Então, hoje eu trabalho muito essa questão com ele, desse retorno para o próximo ano, para ele ir para a escola, porque ele não pode ficar mais um ano sem estudar. Então, Entendo. assim, se você passa a ter muitos conflitos em relação a algum ambiente, a alguma questão, você passa a ter aquela repulsa por aquilo aí. Não sei se você assiste aquela menina, não sei se é a Ana Carolina, aquela doutora lá, psicóloga. Cara, ela fala dos É psiquiatra, não é? É, uma psiquiatra. Ela é autora desse... Ana Cláudia, né? Desse livro? Eu não sei se é Ana Cláudia o nome dela, foi no Flow. Ela vai nos podcasts da vida aí. Ela escreveu o livro da Rustoff lá. Ela Não sei se ela escreveu Mentes Criminosas, uma coisa assim. Sim, Cara, e ela falando sobre os psicopatas, dá medo, velho. com certeza. Por quê? Porque Deixa eu tem fazer uma malícia, pergunta. né? Você já lidou com um adolescente, jovem, criança psicopata assim? Não, Não, nunca pegou? nunca. Na verdade, nós estudamos muitas questões de quadros clínicos, né? E fazíamos muito avaliação e acompanhamento na clínica escola. Mas casos muito pontuais que você consegue ter esse traço, não. Só se ele já cometeu algum crime, alguma situação assim, que é mais difícil, né? Porque eles têm uma simpatia muito grande, eles têm uma malícia muito grande. Poder de manipulação. Tanto é que eu acho bem interessante que ela fala em um dos documentários dela, e no livro também ela relata, dessa questão da persuasão que a Suzane von Richthofen tem, né? E tinha muito mais na época. Por quê? Porque ela tentava seduzir todo mundo. Ela tentava persuadir em benefício próprio até juízes, promotores, advogados. Né? Então, ela tentava uma proximidade pensando na totalidade. Pelo contrário. Ela só pensava nela, no benefício final. Então, os psicopatas, eles sempre estão em busca dessa questão do alto prazer. Eles nunca vão proporcionar nada às outras pessoas que estão em volta. As outras pessoas estão ali para servir elas. Ele é um narcisista em potencial? Tem grandes características ali também. Compactua de muitos dos comportamentos. Mas a diferença é que o psicopata ele vai cometer crimes. Narcisistas, dificilmente eles vão cometer algum tipo de crime. Eles não têm essa admiração pelos holofortes, sabe? Capa de revista. Não, eles querem fazer as questões que eles fazem de manipulação, de uma manipulação mental mesmo em si, trabalhar com todo mundo, porque ele vê as pessoas como se fossem fantoches. Só que ele tem muito medo dessa questão de estar exposto, de ser pego. Psicopata, não. E dá pra identificar na infância, assim, tipo, esse negro aqui tem potencial. Psicopatias são muito complicados de se avaliar, mas você consegue monitorar, digamos assim, um traço ou outro, sabe? Mas uma avaliação bem feita, você consegue estar qualificando algumas coisas assim. Eu lembro, tinha um treinamento lá em Cuiabá, quando eu trabalhava na academia, que a gente fazia vendas também, né? Como se fosse venda de loja mesmo, a gente fazia esse trabalho. E aí tinha um consultor nosso lá, ele era especialista em PNL, essas coisas. Ele falava, gente, ele passava todos os macetezinhos pra gente, a gente persuadia o cliente, né? Porque ele falava, gente, a venda nada é do que você convencer o cliente do que aquilo necessidade que real dele, do produto. aquilo que você quer, não aquilo que ele quer. Né? É um coach. Ele é mais ou menos um coach. Ela adora coach. Isso é um problema. Tá. Coach, psicólogo, ó. Não. E aí, Água e óleo. Água e óleo. ele falava, gente, ó. Assistindo. Gente, as técnicas que eu vou passar para vocês é para vocês usarem aqui, na academia. Não é para usar fora da academia. E aí, uma vez a gente saiu, a gente foi numa pizzaria conversar, tal, meio depois do treinamento.
E ele fez, depois de lá, era tipo um restaurante assim, tinha uma piscina de dança, o pessoal lá no fundo dançando, e na frente era um lugar para sentar e conversar, né? Uhum. E aí ele falou, ó, eu vou lá, vou mostrar para vocês como que o PNL pode ser aplicado também na nossa prática vida. mesmo. Na prática mesmo. Caraca! Cara, ele chamou a menina lá para dançar, dançou com a menina, e tipo assim, foi conversando com ela só com os gatilhos ali, algumas palavras, com alguns gestos, e através disso ele foi persuadindo ela e ela foi meio que se envolvendo Ô, ali. louco, Foi velho. uma coisa meio que a gente ficou meio Assustado. meio assustado, admirado. Eu tinha um amigo feio que conseguia isso. Acho que ele tinha essas técnicas. Assim. O cara feio, velho, namora a menina bonita. Como? Mas Não o que sei. acontece? A questão da estética... Ensina os meninos feios aí a conquistar meninas bonitas. Vai lá. A estética, ela é importante? Claro que ela é importante. Só que ela não se sustenta, né? Se for uma menina extremamente vaidosa e, de certa forma, que é compatível aquilo que ele também está externalizando, pode dar a liga, digamos assim. Mas ela não se sustenta, porque você precisa mostrar algo mais. Né? Na relação, se você for manter uma relação, você precisa ter uma inteligência, você precisa ter um equilíbrio emocional, você precisa ter habilidades as quais essa menina ou esse menino vai admirar. Então, tá, você é bonito, e daí? Só isso? Né? Então, assim, existe muito essa questão também. Não se sustenta. Você tem que ver o que você está buscando. Você está buscando alguém para você desfilar ou você está buscando alguém que vai somar? Legal, né? Né? Mas o duro de usar essas técnicas aí pra conquista é que depois se prosseguir num relacionamento e aí não é você, né? Mas tipo outra um questão teatro. muito importante é que, eu comentei sobre isso até no meu Instagram do consultório, se as relações estão descartáveis. Por quê? Porque essa geração mais nova, elas têm uma grande facilidade de mudar os seus parceiros num curto período, porque elas estão testando, se conhecendo. Elas não têm essa paciência de, ao primeiro momento, a primeira dificuldade, se manter na relação. É mais fácil ela falar tchau, tô indo embora, próximo, né? Então, isso não é bacana, porque você acumula muitos parceiros, você acumula muitas experiências que podem até traumáticas, muitas delas, pelo término, e por essa questão dessa busca incessante, você acaba criando um parceiro ideal, e o parceiro ideal não existe, né? Pelo contrário, você vai se moldando em muitas questões. Claro que depende muito da outra pessoa. Se a pessoa está comprometida a essa mudança, ok, vamos prosperar, vamos prosseguir. Se ela não estiver, não tem o porquê manter a relação. Só que elas não têm esse tempo, elas não têm essa capacidade de espera. É tudo muito imediatista. Né? Então, Muito pocket, né? Tem que ser. Então, o que você está buscando, às vezes, Maria Rita. tem muito a ver com a pessoa, mas você não achou a estética apropriada e você perdeu a oportunidade de encontrar um parceiro para a vida. Né? E aí, cara, ele passava algumas técnicas que era batata, velho. Eu batia a meta todo mês, só usando as técnicas. Tipo assim, ó. A gente tinha que apresentar a academia para ele. Eu tenho medo disso aí, cara. Isso é manipulação, não gosto disso não. Sempre na mesma altura dos olhos, não poderia colocar o braço para cima, nem muito para baixo, tem a medida certa. A balançadinha da cabeça que você dá tem que ser a medida certa. As palavras que você usa, por exemplo, eu entendo, você já cria uma conexão com a pessoa. Tipo, são gatilhos que a gente pega ali nos treinamentos que realmente ajudam muito, Você cria estratégias de ter empatia, uma aceitação imediata, né? E ele está falando isso no exemplo dele, mas a psicologia sempre esteve em vários outros âmbitos da nossa vida, né? Nos próprios supermercados. Eles deixam na nossa altura dos olhos aquilo que eles querem que saia mais rápido, coisas que eles precisam que tenha essa venda, essa saída. Então, eles deixam outras marcas mais inferior, né? Mais baixo, mais alto. Cria dificuldades. Então, hoje, não tem como você falar de muitos âmbitos, muitas questões da nossa vida sem atrelar a psicologia. Entendi. Você precisa ter muita capacidade de compreensão sobre isso. Por exemplo, existem estudos, isso não preciso nem dizer aqui, que a gente não deve ir ao mercado quando está com fome. Porque você vai ter uma compulsão muito maior de se alimentar de forma inadequada e comprar muito mais coisas do que você realmente precisaria. Deixa eu perguntar, você consegue relaxar? Por exemplo, você está num lugar que não é um ambiente de consultório. Você fica o tempo todo analisando as pessoas, assim, a conversa, ou você relaxa, você desliga? Não, gente, eu sou super de boa.
Super de boa. Tipo, tu Isso tá é no um domingo mito. ali, o seu Zé falando, assando a carne. Pô, nego aí tem ansiedade, cara. Traço de TDAHzinho. De forma alguma. É um mito. Eu quero até falar para as pessoas que estão me assistindo, gente, por favor, se vocês me encontrarem em algum lugar e achar que eu estou olhando para você, eu não estou distraída, pensando que eu esqueci alguma coisa, que eu preciso fazer alguma coisa. Tá me estudando aqui. Não estou. Por quê? O que acontece? As pessoas que convivem conosco, e eu já falei isso para vários amigos, e eu já percebi pessoas que ficam incomodadas com a minha presença. Eu já falei isso até para a pessoa, porque eu senti esse desconforto. Não avalio. Eu fico vivenciando a minha vida mesmo, ali, socializando com as pessoas, tentando conversar e tal. Eu não tenho essa destreza e essa abertura, sabe? É muito invasivo. Claro que se você vai ver alguma coisa muito gritante e tal, mas você não dá diagnóstico nenhum. Total. Porque essa questão de diagnóstico, avaliação, requer um tempo, né? Isso, não é assim. É um acompanhamento. Você vai julgar um livro pela capa? De forma alguma. É igual uma pessoa que tem TDAH, ela não vai só no psicólogo, o psicólogo fala, não, você tem TDAH. Não, são vários profissionais, tem que fazer vários Exatamente. acompanhamentos para identificar o diagnóstico dela. Ou na escola eu já vi muito professor fazer isso, tá? TDAH, aquele menino ali é autismo. autista, ali é TDAH. Como assim é? Quem disse que é? E já encaminhar, sim. Já encaminhar. O funcional é professor, mas e aí? O profissional, e aí? Eu E tenho o laudo? alguma coisa? Não tem nada. ele quer Existem encaminhar o os dois lados. Pessoas que são encaminhadas por essa observação não profissional e pessoas que realmente, por conviver muito, principalmente pedagogos, que convivem com crianças menores, que apresentam os primeiros indícios, porque eles passam a ter esse contato, já vieram para mim. E hoje eu atendo alguns pacientes que vieram devido a essa demanda, por existir essa possibilidade. Então, esse olhar é importante, mas às vezes ele é muito errôneo e deixa os pais muito confusos e muito aflitos, né? Então, a avaliação mesmo clínica precisa ser com o psicólogo, várias sessões, porque você precisa realmente compreender de uma forma muito total. Quanto mais sincero o paciente for e esses pais forem em relação ao comportamento dessa criança, o que ela vem demonstrando, melhor é. É como se fosse uma peneira. Você pega uma peneira fina e uma peneira grossa, vão passar a mesma quantidade de terra, de areia? Não. Então, quanto mais fina for essa peneira, quanto mais habilidades e ferramentas esse psicólogo utilizar, e técnicas até, para coletar essas informações, porque tem pais que chegam para mim muito relutantes em relação a diagnósticos. Eles já estudaram os quadros clínicos, eles não querem que os filhos sejam diagnosticados, digamos assim, e eles tentam burlar essa realidade. Então, o psicólogo ele precisa ter esse olhar clínico muito bom e estar muito disposto a explorar aquele quadro, porque senão passa despercebido. Interessante. E quem é a Poliana fora do trabalho? Assim, fora da rotina de consultório, sua rotina do dia a dia, seus hobbies? Gente, isso é Aí você fala, não existe, eu só... existe. É igual- Preciso, Sou professor. preciso. Quem é você, professor, fora da escola? Eu não sei. Gente, Crise de identidade. Se eu contar pra vocês que eu sou tímida, vocês acreditam? Eu Tímida? sou tímida. Eu sou uma pessoa tímida, né? Poliana. Eu sou tímida, eu sou muito amorosa com as pessoas próximas, né? A mim, convivência. Eu sou muito calma também em relação à convivência em si. Gosto de sair para comer, gosto de cultuar bons assuntos com os meus amigos, amo viajar, amo a minha família, eu sou muito caseira também. Então, assim, a minha vida é bem tranquila, digamos assim. Filmes é psicopata, né? Não assiste. Tu não vê uma comédia, uma ação, um terror, Assisto. Mas eu sou mais voltada a psicopatias, né? Ah, sim. Esses da Netflix, que foi lançado agora, eu gosto de todos. Gosto de comédias também, mas eu tô mais pro meu lado clínico. Tá ligado. Você assistiu os dois filmes lá da Rustoff? Você chegou de ver? Sim. A versão dela Eu e assisti a as do duas Daniel, versões. Você assistiu esse novo que saiu agora do Denver lá? Tô assistindo. Cara, que Muito, bacana. muito É uma série macabro, né? de um serial killer? É. Não, o cara que era canibal, pô. Ah, eu vi alguma coisa nas redes sociais. Muito Sim, doido, fatos muito doido. reais. E o que mais fiquei chocada é o olhar dessa mãe. Não sei se você viu o depoimento dela, que ela falou que a infância dele foi normal. A infância dele não foi normal. Não tinha nada de normal. Ele já demonstrava muitas questões diferentes das outras crianças. O próprio contexto em si. Ele tinha uma questão de compulsão, de vício, ao ponto dele não conseguir ver imagens de homens nus.
Então, olha o quanto que era gritante, né? E as pessoas não desconfiavam. Então, ele atraía e fazia tudo aquilo que fazia dentro da psicopatia. Ô, louco. Eu vi muita gente criticando os filmes da Suzanne Richthofen lá, só que eles não entendem o papel que o filme tem. O papel do filme não é exaltar ela, dar dinheiro pra ela, É o é mesmo mostrar. olhar diferente para a mesma situação. Isso, mas é o papel do filme, minha opinião, posso estar errado, é mostrar para as pessoas o quadro clínico de uma pessoa, mostrar a realidade de um psicopata. Sim. Não foi para fazer apologia ou vangloriar a situação, porque ela era rica, a família era rica. Sim. Então as pessoas, elas estão, tipo assim, criticando. Eu achei negativas as críticas, eu não achei legal. Que o filme, eu acredito que tem um papel social muito bom para você entender como que é a cabeça de uma pessoa assim. Cara, muito louco aqueles 2 filmes, velho. Muito louco. Muito Sim, doido. Porque ele falou dessa questão, menina branca, privilegiada, com os pais com poder aquisitivo muito grande. Ela mesma fala. Ela tinha uma vida de princesa. Ela viajava para tudo quanto era canto. Tinha tudo do bom e do melhor. E o que ela fez? Sabendo dessa questão da aceitação e que isso vem sendo pregado já há algum tempo, ela jogou toda a culpa nele. Um rapaz jovem, deslumbrado com a riqueza dela, de periferia. Os pais não aceitavam, no dizer dela, por ser quem era. Então, ele arquitetou tudo aquilo ali, mas não. Né? Tudo leva a crer da questão do quadro clínico dela, por si só. Tanto é que ela teve a negação da questão da liberdade por muito tempo. Porque já se sabia que, pelo quadro clínico dela, ela moldava o comportamento de boazinha, ela moldava aquele comportamento de aceitar toda a questão do regimento da cadeia pela questão de benefício próprio, porque ela queria sair. E ela não saiu na época, né, que foi feito. Porque já tinha o quê? Uns 6, 8 anos que ela estava presa e ela não conseguiu. Você falou que você é tímida, então acho que dava certinho com a minha afinada sogra. Então. Né? Porque eu vejo eu e a Gabi fala que é bem parecida com a mãe dela. A Gabi é minha noiva, gente. E a Poliana era amiga dela. Verdade, de muitos anos. Verdade. E eu sou tímido também. Na verdade, não é que eu sou tímido, eu sou muito observador. Então, eu não gosto de conversar muito com as pessoas. Se as pessoas conversam comigo, eu converso com a pessoa normal. Mas enquanto eu não tomar a iniciativa, eu fico na minha, observando de boa, paz e amor. E já ela chega num lugar, ela faz amizade com todo mundo. Todo mundo, cara. E eu fico impressionado com isso. Todo mundo. Sempre foi assim, porque conheço a Gabi há muito tempo. Vou nem dizer quanto. Então, assim, é diferente. Na minha vida pessoal, igual eu falei, eu sou muito tranquila, eu sou tímida. Mas para falar da questão profissional, não. Eu sou mais assertiva, eu não tenho essa questão do medo, de receio, não. Porque eu sei que eu estou levando informações importantes para tantas pessoas. Eu sou instrumento, né? Com certeza. Como é que o pai chega para falar comigo? Como é que o pai chega na primeira entrevista e eu estou lá tímida? Né? Eu preciso orientar, é igual a gente em sala de aula também, tem como a gente chegar lá. Então, oi, gente, aqui é o professor de educação. Você tem que chegar lá no ritmo dos alunos, e mais que eles ainda. Eu sou outra pessoa na minha vida profissional. Eu também sou um pouco diferente. Às vezes até atrapalha, porque eu sou muito explosivo, eu brinco muito. E na sala de aula tu tem que ter um equilíbrio, né? Sim. Você tem que entender que você está numa roda de tereré, você não está na roda de tereré, você está em sala. Sim. E eu já chegou momentos de eu confundir isso. Dando aula ali e brincando muito, muita ironia, muita brincadeira, e dar aquela segurada. Que mistura o pessoal. Tu não pode entrar muito com o teu pessoal. Sim. Ali tu é um profissional e você encarna um personagem. Felizmente, não é infelizmente. Felizmente você encarna um personagem. Né? Eu vejo assim, sala de aula pelo menos. Né? Você precisa ter uma postura condizente com aquilo ali. É. Muitas pessoas vão dizer que não, mas eu, Poliana, eu acredito que cada profissão tem uma forma de lidar, uma postura que isso vai interferir sim. Com interfere, certeza. Total. Por exemplo, uma curiosidade para vocês que estão assistindo, né? Muitas pessoas falam assim, o psicólogo não pode isso, não pode aquilo. Dependendo a questão, eu até concordo, né? Dependendo outras, não. Por exemplo, eu, Poliana, não uso perfume para trabalhar. Hoje eu estou um pouquinho maquiada porque eu vim aqui. Mas eu não uso nada de maquiagem, eu não uso perfume, porque isso remete a lembranças, né? O olfato em si, a aparência que você passa é importante. Então, tem coisas que eu não quero que meu paciente perceba, tem coisas que ele não precisa acessar. Então, você tem que ter uma postura condizente com aquilo ali. Né? Se um paciente está ali por uma questão de relacionamento, e ele chega para a sessão, você está usando o perfume da ex dele, vai ser uma sessão legal? Não
vai. É verdade. Né? Faz sentido. Então, assim, eu deixo essas ocasiões, mas quando eu não estou no consultório, no final de semana, tem psicólogos que usam, nada contra, mas eu, Poliana, não gosto, né? E várias outras questões pertinentes que eu acabo adotando, porque eu acho que isso é importante e valida muito o meu trabalho. E falando um pouco sobre sua área de atuação, o seu campo. Explica para o pessoal que está assistindo, já que é uma rodada de profissão, quais são os campos que o psicólogo pode atuar? Em clínica, em escola, hospital, os desafios que cada um desses profissionais tem, os prós, os contras. Cara, sei que são muitos, mas Tenta sintetizar aí. resumir um pouquinho pra gente. Graças a Deus, nossa questão profissional é bem ampla, né? São poucas as áreas e ambientes que não requerem um psicólogo, né? Hospitais, penitenciários, né? Os presídios por si só, o ambiente escolar precisa de psicólogo, a clínica em si. Lá em casa. Tô brincando, amor. Muitas pessoas precisam, né? Então, são vários âmbitos que requer esse acompanhamento. Por quê? Porque compreende o meio corporativo dessa questão da qualidade mental das pessoas que usufruem ali daqueles serviços, né? Do próprio corporativo. Então, hoje, na minha área, eu posso te dizer que existe bastante um equilíbrio entre a questão do psicólogo organizacional, psicólogo clínico e psicólogos de áreas mais específicas de saúde. Por exemplo, eu tenho amigos que amam a organizacional, eu nunca me vi na organizacional, tanto que o estágio para mim foi muito difícil. Porque O organizacional trabalha com o quê? Empresas. A parte de gestão de pessoas, né? Logística, igual você falou, questão de estratégias até, como que tirar o melhor daquele funcionário. Como que eu vou trabalhar aquele funcionário para ele vender mais? Como que eu vou desenvolver habilidades nele, né? É um psicólogo que ele tem a somar... É meio coach ou não? Não. Eu falo pra provocar porque eu sei. Eu tenho um colega que faz psicologia e eu cutuco ele com o coach. Ele, cara, para com isso. Eu trabalho com ciência. É ciência. O coach é outra coisa. É outra coisa. E, assim, o psicólogo organizacional, ele tende a somar nesse quesito. Não tenho esse perfil, nunca gostei, mas eu adoro ver a paixão que as minhas amigas têm. Eu tenho uma outra amiga, Lizia, até vou mandar um beijo para ela. Ela ama a hospitalar. Eu gosto, mas não tanto quanto a clínica, que é a minha atuação hoje. Por quê? Porque você lida com a vulnerabilidade, né, o tempo todo ali. Então, são várias questões muito difíceis, né? Que você precisa fazer um acompanhamento do paciente em estágio terminal, você precisa notificar a questão de uma morte, de uma perda para uma pessoa muito importante, que normalmente está acompanhando. Então, eu não me vejo nesse cenário, sabe? Eu sempre fui apaixonada na clínica, eu sempre soube que eu gostava da clínica, mas o que me acendeu a luz foi o estágio. Eu me vi apaixonada naquele ambiente, sabe? E saber que eu estou ali acompanhando aquele paciente, vou proporcionar qualidade para ele e futuramente uma alta, isso que me motiva. Então, o acompanhamento em si. Bacana. E assim, e quem quer fazer? Tipo, o cara tá lá no terceiro ano, quer fazer psicologia. Que caminho seguir? Que conselho você daria para essa pessoa? Não faz igual alguns professores. Não mexe com isso não, vai para outro lugar. Que, cara, eu acho isso muito negativo. Eu já vi muitos professores fazerem isso. Psicologia Professor, não dá dinheiro. O curso tal não dá dinheiro. Quero dar aula. Não, meu filho, não faz isso. Eu aconselho, eu incentivo os alunos. Vão para a licenciatura, tem os pontos positivos. Sim. Aconselha a galera aí, que caminho seguir aí? Quem o que quer? Acontece? Temos que fazer escolha como um todo, né? Porque as pessoas olham pelo lado, vamos dizer assim, financeiro. Profissões que vai te dar ganhos extraordinários, que você realmente vai se beneficiar muito daquela qualidade de vida da sua profissão. Ok, mas você vai estar feliz? Aquilo ali é genuíno seu ou alguém que te conduziu a escolher? Qual que é a sua qualidade mental a longo prazo? Você vai penar para estudar alguma coisa, às vezes, que você não quer, porque a rentabilidade e o pagamento é muito bom. Né? A que preço? Então, assim, você precisa ter essa relação e se conhecer também. Não, eu sou mais... melhor meu rendimento nas exatas. Vou dar uma olhada em quais cursos que tem mais exatas. Eu sou da humanas. Mas eu gosto da área da saúde, mas eu não consigo ver sangue. Sabe? Você conseguir ir diferenciando essas questões e não ser influenciado. Ser algo genuíno. Aquilo ali que você sente que é para você. Se você começou o curso e você não está se adaptando, você não está gostando, aí ok. Se foi uma escolha sua.
Mas se você escolher por outras pessoas, a chance de isso dar errado lá na frente é muito grande, né? Então, assim, tenta ter uma disciplina em relação a essas escolhas, faz uma lista. Eu gosto de 3 cursos, 4 cursos que seja. Começa a se avaliar em relação àqueles cursos. Se você se vê naquela faculdade, se você se vê atuando naquilo ali. Isso aí já vai te dar um bom embasamento, vai te dar uma noção dessa escolha. E hoje nós temos testes que conseguem estar vendo a aptidão e essa questão profissional também. É verdade, tem testes vocacionais, né? Com certeza. A Andrea vai fazer um teste vocacional com os alunos aqui. Isso é muito bom. Vai, ela comentou comigo. É natural. Nem sei se era pra estar falando, mas ela falou que vai trazer alguém para fazer um teste vocacional com a galera do 3º ano. É importante, porque imagina, esses alunos estão sendo muito pressionados, muito cobrados. Não só essa questão de orientação aqui por si só causa uma ansiedade, uma pressão neles mesmos, mas o ambiente familiar. Os pais estão na expectativa. E aí, você vai cursar o quê? Você vai ficar aqui? Você vai embora? Né? Quando esses alunos, né, se tornam acadêmicos e vão embora, imagina, se é um curso que ele não quer fazer, que ele está escolhendo por vontade das outras pessoas, ele se vê numa cidade nova, com amigos novos, tem como isso dar certo? Ou dá uma olhadinha lá, ver se tá. Então, você precisa escolher de uma forma muito, muito certeira, digamos assim, mas, né, da forma que você quer se ver lá na frente, para ver se realmente é o que você quer. E tem como errar e corrigir no começo, né? Tipo, comecei, não é isso aqui. E já parar. Porque chegar lá no finalzinho frustrado, vou terminar porque tenho que terminar. Sim. Dá para identificar? Dá, e isso te dá mais certeza que não é aquilo que é a sua segunda opção, seja lá porque não conseguiu identificar no momento. Mas você passa a trabalhar com as exclusões, né? Não, isso aqui eu não quero por causa disso. Não, isso aqui eu não quero por causa disso daqui. E assim, eu penso muito dessa questão também da escolha, porque mesmo que estivesse psicologia na época que eu escolhi fazer biologia, a questão financeira influencia muito esses alunos também, né? Eu estava numa questão de investir em outras coisas da minha vida. Eu não ia conseguir pagar o que eu paguei para fazer minha faculdade. Então, assim, uma questão que eu falo para vocês tente ser assertivos, tente reconhecer aspectos que vocês realmente gostem em vocês, para vocês estarem desenvolvendo no meio profissional. Mas, quando você reconhecer que não é aquilo ali, vá para o plano B. Né? Tenta reestruturar aquela forma que você refez ali e caminhar da melhor forma possível. Você persistir em alguma coisa que você não quer é perda de tempo. E isso vai ter um problema na frente. Você tem, assim, tem muitos profissionais de educação física que são de meio digital e tudo mais, que têm os ganhos mais elevados. Mas a média assim, salarial de um profissional de educação física em média de 7, 8 mil reais ali. Tanto escolar, o escolar um pouco menos e o pessoal da academia um pouco mais. Tem a média salarial do pessoal que trabalha com clínica, com organizacional, essas coisas? Tem por setores, digamos assim, né? Igual hospitalar, fica ali em torno de 2 e pouco, 3 e pouco, dependendo da jornada de trabalho. Mas eu sou suspeita, vou falar do meu caso. Nada vai te compensar, se for da sua vontade, claro, comparar o salário igual ao clínico. O psicólogo clínico, porque o psicólogo clínico ele mesmo faz o salário dele. Então, assim, se você se dedicar mais, você realmente abraçar aquilo que você está se dedicando, você consequentemente vai ter mais paciente e você consegue ter uma margem de rentabilidade muito maior, 4, 5 vezes maior que isso daí. Né? Então, assim, o começo é mais difícil para todo mundo, mas você ficar toda a vida com um salário hospitalar, um salário da organizacional inferior a 3 mil, sei lá. Né? Tem que ver o que compensa. Eu, particularmente, acho um pouco... Não é que é desvalorizado, mas eu não me vejo ganhando essa mesma quantia que eu comecei no início da minha trajetória profissional até o final. Eu quero estar sempre mais. Mas tem gente que já se acomoda. Isso está mais relacionado à ambição. Mas sabe o que eu acho importante também falar? Dessa questão... Prioriza mais a estabilidade do que... Né? Qual que é a qualidade de vida que você quer ter? O que você está buscando? Eu quero pagar minhas contas, comer bem. Ok, esse salário tá bom? Tá bom. Não, mas eu quero isso, eu quero... Então, somente a psicologia clínica te proporciona essa questão de você mesmo ter essa flexibilidade de você fazer seu salário. Se tu quer ir para Foz do Iguaçu, né, ou se tu quer ir para Paris, aí você tem que definir as coisas. Eu acho que, assim, redefinir o que é... Quando eu era adolescente, tinha-se muita frase, vencer na vida.
Menino, você tem que vencer na vida. A gente tem que redefinir também o conceito de vencer na vida. Igual ele falou ali. Vencer na vida para uns pode ser passar num concurso, ganhar um salário legal, comer, pagar as contas e viajar uma vez por ano. Cara, ele vai estar feliz. É a subjetividade. É isso que eu trabalho muito na questão do atendimento. O que para você é felicidade, para o outro não é. Total. Né? O que você está almejando, eu posso olhar para você e falar, ai, que burrice. O outro aqui do meu lado fala, nossa, é meu sonho. Né? Então, assim, são visões diferentes. O que você está buscando? Respeitar as escolhas, né? É por isso que eu falo muito dessa questão. Quando vocês estiverem na dúvida, perceba o que desperta o olhar. Não vá pela essa questão monetária. Vá pela questão que você vai fazer para o resto da sua vida aquilo ali. Então, isso precisa te motivar. Porque, às vezes não, grande parte das vezes que a gente brinca muito, e a Fernanda fala muito isso, e eu replico porque eu amo ela, que a felicidade está entre a resolução de um problema. Você tem um problema, você resolveu ele e você está feliz. Até surgir outro. Então, a gente precisa ter esses momentos de contemplação da felicidade. A gente precisa ter essa visão de que, nossa, eu vou me desfrutar agora, porque daqui a pouco realmente vai acontecer alguma coisa e vai. E os problemas sempre vêm junto com outros. Sim. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar e esse jogo de cintura. Por quê? Porque toda profissão vai ter algum problema. E quando tiver esse problema, né, eu vou saber conciliar. Se você gosta do que você faz, certamente sim, vai ser um pouquinho mais leve. A área pública paga relativamente bem, né? Dependendo do setor, sim. Teve um concurso em Sinop, se eu muito não me engano, estava pagando 7 mil. Relativamente bem, sim, com certeza. Dá para ter uma estabilidade legal, né? Dá, com certeza. Sim. Então, assim, essa questão é importante, claro que é. Ainda mais se for pela essa questão, se só você for prover a família... É muito importante, é decisivo. Sim. Só que se você escolhe alguma coisa que você não está feliz e você precisa trabalhar todo dia com aquilo ali, a longo prazo isso vai te trazer um desgaste mental muito grande. Com certeza. Com certeza. Isso aí. A minha mãe é empregada doméstica. E ela não fez faculdade e tudo. Só que, cara, minha mãe leu toda a literatura brasileira. Você vê. E muitos nem. E ela me incentivou a leitura. E hoje eu sou professor por incentivo dela. Em relacionado à leitura, à literatura e tudo mais. E assim, minha mãe é super culta em relação a assistir filmes. Né? Ela sempre locou filmes assim diferentes. Tem uma compreensão de tudo. Isso, uma compreensão. Eu adoro pessoas assim. Ela tem uma compreensão de mundo diferente, mesmo ela não tendo nível superior. Cara, mas ela não quis fazer faculdade por causa de situações, por criar gente e tudo mais. Mas ela cumpriu, está cumprindo a missão dela. A gente tem que aprender a respeitar isso. Ela foi até ali. E ela me educou, me criou super bem. E eu vou andar um pouco mais do que ela. No sentido econômico, né? E meu filho talvez vai andar mais do que eu. E a gente tem que aprender a respeitar isso. E a missão dela foi isso. E não tem nada de errado nisso, cara. Não. Não tem nada de errado nisso. E as pessoas tendem a comparar e ver muito pelo lado negativo. Você não investiu em você, mas você investiu nas pessoas que estavam ali em volta. Você fez o que você podia com aquilo que você podia. Porque às vezes as pessoas procrastinam muito. Usam de muletas problemas superficiais, de certa forma, e aqueles problemas momentâneos. Mas você vai deixar isso afetar o resto da sua vida? Você vai deixar aquilo ali te limitar? Né? Então, assim, ela conseguiu, da forma dela, ter acesso à informação de uma forma muito, né, genuína dela. Só que ela conseguiu conduzir você, formar você, e você tem esse olhar para o seu filho. Total. Então, ela é instruída de uma forma muito pontual. Por exemplo, eu não tenho essa questão, gostaria de ter, quem sabe, um futuro breve aí, de noção de economia, de compreender economia. É algo que eu quero estudar futuramente. Então, assim, pessoas que sabem mais ou menos o que estão buscando, elas por si só vai se moldando também. Total. Né? Mas e essas pessoas que nem isso sabem? Né? Aí que dificulta. Eu acho que existem coisas que o dinheiro não paga. Não. Valores que você aprende. Minha mãe é uma pessoa, sou muito grato a ela. Ela é muito humana. No trato com o mundo, ela tem uma visão de mundo diferente. Eu herdei isso dela pelo convívio, né? Tem os defeitos dela como qualquer outra pessoa, mas ela tem um trato assim diferente. Ela sempre quando tinha uma situação, eu lembro de uma situação assim entre eu e meu finado irmão, que o meu irmão tirava notas baixas, né, na escola. E eu tirava notas boas e tal. Aí os parentes, esse menino aqui vai ser inteligente. Esse aqui vai braçal, tipo isso. Ele é burro e ele é inteligente. Eu lembro da minha mãe sentar, eu e o meu irmão assim, e conversar. E meu irmão desenhava muito bem, né? Aí ela pegou os desenhos do meu irmão e falou assim, cara, você é bom. Você é bom. Não é porque você não tira notas boas na escola hoje que você é burro.
Olha aqui. Aí ela reforçou. ela características perguntou que para ele mim, já tinha. Rodrigo, você consegue desenhar o que o seu irmão desenha? Eu falei, não. Então, essa é a capacidade dele. Você pode ser um arquiteto, um desenhista. Você é muito capaz. É uma Cara, habilidade olha que aprimorada. ela conseguia fazer isso, não deixava, você é melhor que o outro por isso ou por aquilo. Ela sempre explorava essa capacidade particular de cada um. Que mãe. Que ela poderia muito bem cobrar, falar, mas seu irmão tira nota boa. Isso, e não, você ela não fazia tira. essas Gente, comparações. presta atenção nisso. Comparação é um erro, não se compara pessoas. Cada indivíduo é único e isso, na verdade, só vai acarretar problemas para aquela pessoa que se sentir inferiorizada. Porque cada um é bom em alguma coisa. Por exemplo, eu sou péssima em cálculos matemáticos. Meu marido é muito bom, ele é das exatas, eu sou das humanas. Então, assim, com pessoas, eu tenho esse tato, eu preciso ter, claro, por isso que eu já escolhi psicologia. Meu marido já não tem essa sensibilidade, sabe? Ele tem um outro olhar para as coisas, ele é muito mais prático e eu já não. Então, são características que são muito importantes. Sim. Né? E assim, ela podia muito bem invalidar, falar que ele não se esforçava tanto quanto você. Isso ia ajudar alguma coisa? Não. Pelo contrário, né? Então, assim, possivelmente habilidades que ele tinha, né, que você falou, e que poderiam ser exploradas. Total. Que ele podia ser trabalhar muito melhor. E eu aprendi ali, porque eu podia crescer um babaca, né? Eu sou melhor que meu irmão. Sim, É muito ensinamentos né, desse tipo nos marcam muito. Né? Marca, eu lembro disso. Falei, cara, é verdade, né? Eu não sou melhor que meu irmão, não. Eu tive uma convivência muito boa com a minha avó, por essa questão que eu comentei, que os meus pais separaram quando eu era criança. E numa fase da minha vida, entre idas e vindas da minha mãe, eu morei com a minha avó e foi uma fase que eu mais aprendi. Porque conviver com crianças e com idosos, eles sempre têm alguma coisa a ensinar. E você precisa estar muito atento a perceber isso. Né? Porque a criança tem aquela pureza, aquele olhar genuíno. E os idosos têm a vivência. Né? Eles têm essa questão de remorso, de culpa. Então, pode ser até coisas que eles cometeram, eles te instruem para você não cometer. Então, e eles têm tempo, né? Sim. Para ouvir. Não é tempo, eles têm paciência. Com certeza. É o conjunto. Né? Eles têm paciência. É o conjunto. A Gabi tá morando lá com meus avós em Cuiabá, ela falou uma coisa interessante que aconteceu lá. Direto acontece, meus avós também, igual você fala, me ensinam muito. E aí, minha avó, todo dia de manhã, ela acorda de madrugada, 5 horas da manhã, para rezar o terço, né? Ela é bem religiosa. E aí, meu avô, ele acorda para fazer café da manhã, limpar a cozinha e tal, ele é bem prestativo nessa parte. Querido. E aí, ele levantou assim e achou que ela já tinha terminado de rezar o terço, abriu a janela do quarto, né? E saiu para fazer o café. E ela ficou quieta, daí que ela fica só rezando o terço. Ela saiu lá fora brava com ele. Vinho, você não tá vendo que eu tava rezando o terço? Porque ela foi meio que donatória, mas eu amo ela. Tá vendo que tava rezando o terço e tudo mais, né? Brigando com ele. Ana Maria, me perdoe, por favor. Eu vou lá fechar a janela agora. Foi lá e fechou a janela. A gente vê como que é diferente uma coisa do outro. É uma coisa que vai ensinar a gente, tipo, uma pessoa vê explosiva, pronta pra explodir com você, pra você explodir com ela, pra virar uma ponta danada. E muda totalmente o contexto. Maria, por favor, me perdoa, eu tô indo lá fechar. E depois de 50 anos de casado, tem esse tato de que legal, hein? Reconheceu que foi um erro, que não foi o que ele realmente estava querendo fazer, né? Se justificou de uma forma muito tranquila com ela. E acho que isso falta muito nos contextos, né? As pessoas são mal interpretadas e, em vez de tentarem resolver ali, cada um se vai e fica aquelas coisa chata e não era o que você queria dizer, não foi o que eu senti. É sempre se defendendo, né? As pessoas sempre são muito armadas, porque o ataque também tem sido muito grande, né, em relação a algumas questões, mas nem sempre está sendo direcionado a você. Então, você verbalizar isso ao outro é muito importante. Embora muitas pessoas tenham esse bloqueio, essa dificuldade em conversar, e se você tem essa habilidade de perceber que ficou alguma coisa chata, chame você para conversar. Tenta resolver. E uma coisa que eu, no acompanhamento, né, com psicólogo também, essa coisa de, isso que você falou de, eu fui um pouco a mais que minha mãe e meu filho fez um pouco a mais que eu. E isso acarretou para mim de uma forma um pouco negativa, que eu fui pegar esse gatilho lá com acompanhamento. Porque meu pai, insight. Meu pai Nós sempre... chamamos de insight. Quando o paciente, você conduz o paciente a ele mesmo ter as próprias ideias. Você não pode falar, olha, você vai fazer dessa forma. Você tem que deixar, principalmente na minha área, que é a abordagem da TCC, da terapia cognitiva comportamental, nós reestruturamos e mudamos a forma que o paciente passa a pensar. Porque, às vezes, o paciente pensa de uma forma muito disfuncional. Questão de inferiorização, questão que todo mundo está contra ele tem um olhar diferente que não está acontecendo ali. Mas você vai falar isso para ele, você vai induzir ele, então é diferente. Então, nós chamamos isso de insights. E aí ele falava para mim muito isso, eu cheguei a tal nível, você tem que ser melhor que eu. Você tem que ser a mais que eu, você tem que ser melhor que eu. Eu vou fazer de tudo para você estudar e ser melhor que eu.
E eu fiquei martelando aquilo ficou na minha Caraca. cabeça até hoje, tipo assim, me causa um pouco de receio, um pouco de trauma ali daquela... E é um peso é um também, peso. melhor que eu, mas né? nem em relação ao Pra quê? mim, É tudo. aí ela falou, cara, meu pai, eu vivi com ele a vida toda. Ele é meu herói, assim, entre aspas. Como que eu vou ser melhor do que o meu pai? Poxa, Uma pessoa nem, tão admirada. né, por mim. Então, Tem que ser natural, né? Tem que ser uma coisa meio que natural. Você se esforçar, mas não cara, entregar aquele peso para adolescente, para criança. Você né, se sente entendeu? naturalmente pressionado. Hoje nem tanto, hoje eu já me tratei, graças a Deus, nessa parte específica já fiquei mais tranquilo. Uma autocobrança. Porque eu já coloquei isso na minha cabeça que tudo tem seu tempo, já estou mais tranquilo em relação a isso. E eu já sei a direção mais ou menos onde eu quero tomar, para onde eu quero ir. Então isso também já foi importante para poder me livrar de um pouquinho desse trauma, dessa trauma específica. Com certeza. Que bom que você percebeu isso, né, com a terapia. Com a terapia. Antes não tinha percebido. E eu colocava isso, eu mesmo já colocava, nem falava mais isso pra mim, mas eu mesmo colocava isso na minha cabeça. Tem que ser melhor, tem que fazer um mestrado, fazer um doutorado, tem que ganhar mais, tem... O que acontece? Na terapia, nós trabalhamos crenças, né? Porque todos nós temos crenças. E muitas dessas crenças fazem nós acreditarmos em situações errôneas que não condizem com aquilo que nós somos e tudo mais. Então, acaba bloqueando o processo e a questão da evolução da psicoterapia. Então, você precisa chegar na raiz do problema, que normalmente está sempre relacionado à questão das nossas crenças, ao nosso desenvolvimento da fase infantil, e mudar essa forma de você enxergar aquilo que foi cultuado em você, né? Então, isso que você falou é bem relacionado a isso também, que é uma tarefa difícil, de certa forma, porque muitos não revelam de imediato e você vai trabalhando pouco a pouco, mas com o tempo você percebe que muitos dos pacientes chegam com crenças muito pré-existentes, porque, eu não faço isso porque a minha mãe não fazia isso. Então, vem carregando essa bagagem emocional, cultural, creio, né? Tudo. Então, não é só a pessoa que está ali na sua frente, é todo o histórico dela que vem junto. Entendo. Quando eu era guri, eu fui criado pelos avós, não tive o pai criando a gente assim. Eu achava que não fazia diferença. Eu ficava olhando os pais assim. Vamos jogar bola. Meu pai não deixa, minha mãe não deixa. Eu ficava olhando assim, eu era criança. Que guri, nossa, que vida ruim desse guri, não pode ir em tal lugar, não pode ir para os jogos porque o pai não deixa, porque não sei o quê. Eu achava aquilo uma babaquice ali, adolescente, criança. Não, minha avó deixa, entendeu? Só que, na verdade, eu queria aquilo. Você almejava eu queria um pai, questão. Entendeu? Ali, uma mãe me segurando, me prendendo e tal. Sim. Só que naquele momento eu não percebi que isso fazia falta. Com certeza. E depois, na vida adulta, veio explodir essa ausência. Lá da infância. É porque se confunde muito essa questão de você ser muito permissivo em relação a algumas questões. Às vezes sua avó deixava porque confiava em você, né? Sim, tinha isso também. Mas impor limites também é um ato de amor. Você precisa estar moldando aquela criança o caminho a seguir. Porque se é uma criança que tem uma tendência a se envolver com coisas que não são benéficas para ela vai entrar nessa questão. E, às vezes, vai até ludibriar toda a família, né? Então, você precisa saber o que está acontecendo com essa criança para você orientar, guiar e impor limites. É difícil, mas amar também é difícil. Você amar uma pessoa é um ato muito genuíno, mas você precisa se impor. E isso é muito ruim, de certa forma. Você tem filho pequeno, eu também. Nossa. E, às vezes, dói muito mais em mim do que nela. Brigar. Mas eu estou construindo uma criança, né? Pretendo construir uma criança, um adulto saudável, com escolhas mais assertivas, emocionalmente instável, né? Estável. E, claro que muitas coisas na vida podem acontecer, muitos traumas, né? Nós vivenciamos muitas situações complicadas, e isso pode acabar alterando, mas a entrega, o direcionamento precisa existir. Uma coisa muito errada, antes do Matheus perguntar ali, que faziam, mas queria perguntar para você se dá certo. No esporte dava. O tal da psicologia reversa rola? Porque eu não sei se eu vou usar o termo correto, psicologia reversa, mas eu lembro do que a gente tinha um técnico de basquete que ele fazia assim, a gente estava perdendo, cara, e ele xingava a gente, humilhava a gente, cara. Tem um filme que foi lançado agora, eu não vou me recordar o nome, porque eu sou péssima para nome de filme, mas tem um. Ele pedia tempo e batia no nosso peito, xingava, nos humilhava. Aquilo motivava a ir lá e virar o jogo. Tá, no jogo ali, no esporte, legal. Para alguns dá certo, para outros
pode travar. A psicologia reversa rola? Ou é um negócio assim muito empírico, muito... Na verdade, a psicologia reversa está muito mais atrelada à questão de senso comum, né? O que acontece? São técnicas que você precisa conhecer muito bem cada um ali do time, no caso, para você saber onde atingir ele, para ele externalizar positivamente para o time, né? Para ele ter aquela fúria, para ele conseguir. Às vezes, você vai usar a psicologia reversa e vai falar assim, que você é um inútil, vai lá, você consegue, né? Alguma coisa assim. A pessoa vai falar, meu Deus, eu realmente sou muito burro. Se ela tiver uma autoestima muito baixa, ela fala, nossa, eu sou muito burro, todo mundo tá vendo, né? Estou exposto, vai se sentir humilhado. Então, você precisa saber com quem usar essa psicologia, essa forma de lidar, para você ter a ação-reação. Do contrário, isso vai ser furada, né? Vai só piorar. Então, isso parte muito da questão de conhecer, convívio em si, né? É o convívio, né? Mas quando os treinadores fazem isso, é porque eles realmente sabem onde estão pisando, normalmente, né? Eles sabem onde apertar. Eles sabem porque ele vai pegar a sua vulnerabilidade. E aí, quando mexe na sua vulnerabilidade, você tem uma tendência de ter essa explosão, essa fúria, essa ânsia de conquistar, ou você pode dar um passo para trás e falar, não é isso para mim, estou no meu limite. Tipo um superpoder, ele só vai acionar quando tu... acionar a ira muito ali, mais né? relacionado a essa questão. Mas eles utilizam muito essa técnica. Eu não vou lembrar o nome do filme, mas a Netflix lançou um do Adam Sandler. O arremesso. Arremessando alto. Muito bom, hein? Muito bom, muito bom. Assisti Ótimo, ele 2 ótimo. vezes. E ele usa muito disso, né? Só que qual que teve maior repercussão, ganhos, digamos assim, quando ele passou a treinar ele da forma adequada. Enquanto ele estava usando de questões emocionais, isso estava desfavorecendo o que ele queria, né? Mostrando a vulnerabilidade, falando da filha dele e tudo mais. Isso foi no meio que ele já não queria. A filha dele estava distante, ele estava num contexto novo, ele se sentiu vulnerável, ele quis ir embora. E ele ensinou o cara a lidar com as provocações, né? Sim, ele condicionou ele a uma situação meio que prévia, que iria acontecer. Então, ele se preparou para aquilo ali. E é isso que nós muito fazemos bom, no cara. consultório. Muito bom o filme. Você certeza. assistiu Coringa, o Joker? Sim. Loucura aquele filme, né? Muito bom. Na verdade, eu assisto um pouco de tudo. Eu só não gosto de filmes muito violentos, sabe? Porque isso me deixa depressiva, assim. Eu fico meio triste. Porque eu fico avaliando algumas coisas e eu não gosto. Mas esses, nessa questão, eu sempre gosto. Nessa linha de raciocínio, né? Do Coringa, de psicopatia, pensamentos, essa rejeição também que ele teve, né? Que ele, enfim, que ele vai no hospital. Então, são várias vertentes que acabam trazendo benefícios. Pra mim, o Coringa tá de longe um dos melhores filmes que eu já assisti nessa década. É uma das atuações mais brilhantes que eu já vi daquele ator. Que filme, velho. Sim. Lindíssimo. Esses filmes eu gosto mais de filme persuasivo, essas coisas. Eu gosto muito do Suits. Você já assistiu? Sim, eu não terminei, eu comecei, acho que foi até a metade. Duas vezes, e são 9 temporadas. Tá, antes de finalizar, que não tem como a gente prolongar muito, né, infelizmente, porque senão a gente ficava aqui. Sim. Você trouxe 4 livros pra gente, né? Sim, pra eu tava presentear. pensando, Rodrigo, a gente fazer assim, ó. A gente pega 2, a gente faz o sorteio com os alunos, e outros 2 a gente sorteia com os nossos professores. O que você acha? Pode ser. Bacana. Sim. Porque aí, poxa, né, parceiros nossos aqui de profissão aí. Verdade. E por que eu trouxe esse livro? Porque livro é uma das ferramentas de acesso a informações mais baratas que nós temos. Livros bons, digamos, né? Esse aqui não é livro técnico, mas ele te dá norte em várias questões da vida, de aprimoramento, questão de experiência, de você ter um outro olhar para aquilo que as pessoas passaram. Então, tem um acesso ali muito fácil e você passa a ter noção de várias situações e habilidades. Você desenvolve questão de leitura, você sai um pouco das telas, você tem essa entrega, né? Você precisa também ter um planejamento até para ler um livro hoje. Então, por que não você se programar para ler algo bacana? Então, eu trouxe livros mais voltados para a minha área. Por exemplo, esse aqui eu sou apaixonada. Qual que você indica para dos professores e qual que você indica para dos alunos? Aí já fala dos livros. Falar isso aqui para os alunos serem sorteados. Esse aqui, Não Leve a Vida Tão a Sério, ele é bem bacana, dessa questão da autocobrança. É bacana também para os professores, né? Para ser... A questão de rigidez, caso algum deles tenha, essa questão de disciplina muito em excesso. Porque, às vezes, a gente... Né? Vocês sabem que se sente sobrecarregado. Você está cansado por si só, porque não é fácil essa jornada de trabalho, né? Você lida com muitos alunos, várias personalidades. Então, às vezes, a gente precisa desacelerar e ter um outro olhar para aquilo ali, para aquela mesma situação. Então, esse aqui, Não Leva a Vida Muito a Sério, é muito bacana para os professores. E esse aqui também. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que fala também dessa questão da vulnerabilidade da perda. Porque muitas das pessoas só vai ter noção da real vida, do que precisava ter feito quando estão com o diagnóstico de morte. Ou ali pré-morte em questão de dias, né? E foi escrito por uma médica, a Ana Cláudia, e eu gosto muito dos conteúdos dela, que tem um outro olhar, para você passar a viver melhor,
você deixar de ter comportamentos, às vezes até que são nocivos, questões que você deixa de fazer por questões inferiores, que não te agregam. Então, esse é uma das minhas indicações favoritas. E para os alunos? Como fazer amigos e ajudar pessoas. Esse aqui é muito bacana, porque ele tem atividades, principalmente para aqueles alunos mais tímidos, né? Que tem uma certa dificuldade de entrosar, de harmonia, digamos assim. Então, ele é bem satisfatório. E esse aqui, Pare de Sabotar e Dê a Volta por Cima, da questão de escolhas assertivas também, que também entra nessa questão que eu vim falar para vocês, das escolhas, né? De você ter esse olhar, de você não ficar preso e refém em uma situação muito difícil da sua vida, porque um momento difícil todo mundo tem, e você reestruturar aquele pensamento e realmente dar a volta por cima. Então, ele traz uma linguagem bem fácil de acesso e questão de validar toda a estrutura de forma que você vai pensar nesse momento. É isso aí, galera. Nós vamos sortear esses 2 para os alunos, né? Antes das perguntas finais, eu vou ver se está tudo ok. E os outros 2 nós vamos sortear entre os professores. Eu espero que eles gostem. Não, vão gostar sim. Eu já adorei. Eu trouxe livro porque eu amo livro. Amo. Eu amo também. Eu coleciono. Às vezes, lá na página do Instagram eu acabo indicando um ou outro. Tá até escrevendo um livro. Eu estou escrevendo um livro. Tô no capítulo 2, eu dei uma parada agora, porque... Sério? Sobre o quê? O título do livro, assim, a princípio o título é Há um impostor em mim, há um ladrão em mim. Que legal. Que fala sobre a mazela que há em nós e aprender a tratar isso e lidar com isso. Né? Que bacana. Porque ele é um livro de cunho teológico, né? Ele é de cunho bíblico. Essa questão de impostor que você falou é muito, muito importante, porque muitas pessoas se sentem assim, né? Elas querem muito alguma coisa, mas estão limitadas a algo que não deixa. Então, elas se sentem como impostores, por não conseguir concretizar aquilo que sempre quis. Mas se você realmente não fazer essas escolhas de forma muito consciente, você nunca vai conseguir chegar. Faz aquela última perguntinha Só? das 3 pessoas. Vamos lá. É fácil. Facinho. Vamos fazer assim, então. Vou fazer essa, para ela começar a pensar. E aí eu faço a outra que é mais fácil. Beleza, pode ser então. Para você pensar e responder daqui a pouquinho. Certo. Se você pudesse jantar com 3 pessoas, vivas ou mortas, quem seriam e por quê? Com 3 pessoas? 3 pessoas. Um jantar. E a outra pergunta é, se você tivesse toda a liberdade econômica, financeira do mundo, no mundo todo, e pudesse bancar um projeto, um único projeto, qual você bancaria? Pudesse bancar um único projeto? Meu Deus. E você teria recurso para isso? Gente, seria tantos projetos, porque hoje eu faço parte de uma instituição voluntária, digamos assim, né? Lá no IP, na Fonte de Luz, eu faço parte, eu sou um dos membros lá. E eu gosto muito dessa parte social, sempre gostei, porque a minha família sempre foi muito simples e próximo a mim sempre tinha esse tipo de projeto sendo desenvolvido. E eu gostava muito de ver aquilo ali e não muito desse olhar de criança, eu via a satisfação dessas pessoas em fazerem. Né? Em vez de só vivenciar aquilo ali que estava sendo proporcionado para mim e para as outras pessoas, eu via satisfação. Então, acho que eu iria dedicar essa questão dessa vulnerabilidade, mais projetos voltados a crianças carentes. Por quê? Porque as crianças, elas têm essa ingenuidade. Nós temos muita esperança nas crianças, porque elas são moldadas. Então, investir mais nessa questão de projetos voltados para essa questão, para mim, seria mais importante. Assim. Eu acho que é o que eu iria caminhar nesse sentido. Bacana. E as 3 pessoas? As 3 pessoas, gente, eu sou muito família. Vivas ou mortas? Eu acho que eu optaria pelo agora, né? Não escolheria ninguém que já morreu, até mesmo porque isso também está muito relacionado à questão de você ter pendências com quem morreu, né? Eu não tenho, nunca senti que eu tenho pendências com ninguém que se partiu, graças a Deus. Mas eu acho que eu escolheria o meu momento atual, que seria minha filha, meu marido e minha mãe. Que eu sou muito mais voltada a essa questão, que é as pessoas mais próximas a mim. Então, se eu pudesse proporcionar um momento de jantar que eu adoro, comer, sentar à mesa com outras pessoas, quem me conhece sabe, seriam essas, que normalmente é o que eu já faço. E fora elas? Pessoas que não são da sua família? Que não são da minha família. Essas são inegociáveis, né, na sua vida? Os meus amigos, que são meu refúgio também, né, que acaba sendo ali o braço da família, né, se estende um pouquinho, que são as pessoas mais próximas a mim, pela questão de culturalmente falando, assuntos, pessoas que compartilham mais ou menos de pensamentos, até às vezes divergentes em si, mas que me agregam sempre. Então, eu sinto muita satisfação em estar em ambientes com amigos. Que da hora. Sim. Isso é um tapa na nossa cara, porque as primeiras vezes que a gente respondeu isso, a gente falou Neymar.
É quem quer mais? Quem mais? Ídolos. Nego. Esse, Cara, Ronaldinho tu Gaúcho. tá muito idólatra, velho. Aí, Ronaldinho Gaúcho, Essa Messi. pergunta traz muitas respostas diferentes, você não tem ideia. É verdade. E diz Agora, muito sobre nós, O sabia? único que Sim, repetiu foi questão familiar. Do restante, eu acho que não repetiu nenhum. Aham. Um falou do Michael Jackson, outro falou de Freud, outro falou de Lúcifer e Jesus. Cara, a Raíssa falou Cara, que então- jantaria com o diabo, com Jesus e com quem mais? Um cantor famoso, né? É. Eu não assisti até o final. O diabo, Jesus e um outro cara. Eu falei, nossa, super da hora um papo entre o diabo, Cristo, um jantar, ela e outra E pessoa. você ia sair dali transtornado, Né? certeza. Então, assim, eu sou muito tranquila, eu gosto de cultuar essa questão. Isso é importante também falar, que você está próximo de pessoas que te beneficiam, que te tragam essa harmonia, essa paz, é muito importante, porque às vezes nós não encontramos esse refúgio nem na nossa família, e tem muitas pessoas que não têm. Então, assim, tentar se cercar de pessoas que possam te respaldar, pessoas que te tragam harmonia, que vão te acrescentar, isso é muito importante. E graças a Deus eu tenho um ciclo de amigas e amigos muito queridos, sabe? Que legal. Que realmente me agregam. Eu não sou daquelas amizades que tô todo dia ali. Não sou. A Gabi mesmo pode dizer isso. Eu não sou, gente. Infelizmente, eu não sou. Mas se você falar assim, Poliana, corre aqui que eu preciso de você, eu saio, eu vou correndo. Eu ajudo quem convive sabe. Então, assim, eu tento fazer pelo outro realmente aquilo que eu gostaria que fizesse por mim. Às vezes acontece isso. A maioria das vezes acontece com esses meus amigos. Mas para chegar até aqui, eu percorri muitas decepções de amizades. Acho que todo mundo, né? E a Com gente vai certeza. moldando. Então, É isso tem aí. os meus escolhidos. Já foi o quê? Já tem mais de 1 hora, né? Já. Já, né? Que legal, rendeu bastante. Muito bom, adorei a conversa. Rendeu bastante. Quer deixar suas redes sociais aí pra galera que precisar entrar em contato? Sim. Do Instagram é Poliana Romênia. E o meu contato é 65 99933 2068. E eu atendo ali na rua São Paulo, bem próximo à Elétrica Padrão, bem facinho, na região central. Eu atendo o público adulto e infantil. Que da hora. E é isso aí, galera. Hoje nós batemos um papo legal com a Poliana Romênia. Muito obrigado pela Tô presença. muito feliz, gostei bastante do bate-papo e poder instruir tantas Foi muito pessoas. rico, assim, pra mim, enquanto conhecimento. Obrigada. Né? Deixa os recados aí e tal. Deixa o like. Como é que é, Rodrigo? O link? O link vai estar na descrição. Acertou. Assim, Ó, aqui... Deixe seu like, tá? Comente aí se você gostou do bate-papo, se você tem alguma dúvida, se você gostaria de chamar alguém, que a gente chamasse alguém aqui para ser entrevistado também. Tá? Compartilhe os vídeos aí com seus amigos e tudo mais. E é isso aí, galerinha. Muito Obrigada. obrigado. Tchau, E siga-nos no Instagram, porque vai ter sorteio em breve. Exatamente. Sim, beleza? espero que gostem. Tchau, tchau. Tchau, gente. tchau, galera.